Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécia Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 10 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A palavra de hoje nos fala do perdão. E a frase-chave é: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Em termos práticos, a palavra perdão significa abrir mão do direito de mover uma ação contra o ofensor. É um ato da vontade e não das emoções. E o plano de Deus para o perdão a um ofensor dá a ambas as partes um novo começo, um rumo, uma vida melhor a ser seguida. O perdão de Deus é a remoção da culpa e da penalidade total dos nossos pecados, sem qualquer merecimento nosso. E o perdão é necessário, porque as ofensas são muitas. Jesus disse: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Nós ofendemos e somos ofendidos. Este é um problema comum nas relações humanas. Ofendemos os outros por atos, atitudes ou palavras, nos diz o apóstolo Tiago. Então, o cristão sincero deve ser cuidadoso para não ofender e nem sentir as ofensas pelos atos dos outros. E isso requer uma vigilância constante. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, nos disse Jesus. Então, o perdão é necessário por causa do mandamento de Deus. E Deus, é bastante enfático sobre isso. Temos de perdoar cada ofensa repetidas vezes. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quer dizer que tudo que for oposto ao espírito de perdão deve ser abandonado de uma vez por todas e ser substituído por bondade, simpatia e perdão.
Então, nada de guardar raiva, mágoas, rancores, sentimentos de vinganças, nada disso. Nesse capítulo não há meio termo. Ou perdoamos uns aos outros, ou nos rebelamos contra Deus. Então, o perdão é necessário, porque se eu não perdoar, será prejudicial para mim. Jesus advertiu que tal atitude é tão grave que Deus não perdoará a pessoa que não quiser perdoar a outra. É tão grave que, se uma pessoa persiste nessa atitude, deve ser excluída da comunhão da igreja. Então, um espírito amargo é algo muito sério diante de Deus, merecendo a mais severa disciplina. Então, perdoe todas as ofensas. Se alguém ofendê-lo, quer seja por palavras, obras ou atitude, perdoe. Se o erro se repetir mais vezes, ainda que seja no mesmo dia, perdoe, nos diz Jesus. Perdoe verdadeiramente. Não deixe que as ofensas se acumulem de modo a resultar num grande fardo. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje é isso. A gente se sente ofendido ou a gente ofende, e aí vai acumulando as ofensas e a falta de perdão, e a situação se torna insustentável. Então, o seu perdão deve remover a ofensa para longe, como Deus nos tem perdoado. Perdoe de uma vez para sempre. Você pode dizer: eu posso perdoar, mas não posso esquecer. Claro que Deus não ordena esquecer. Deus está preocupado que o nosso perdão seja tão completo que, se nos lembrarmos da ofensa, será para louvá-lo pelo perdão e não para sentir mais tarde uma mágoa pela ofensa. Deus pede que nós perdoemos e não que tenhamos uma amnésia. É preciso perdoar. Claro que isso vai ficar na lembrança, a mágoa fica por muito tempo, mas o tempo se encarrega de apagar tudo isso. Então, confie plenamente em Deus. O perdão é um exercício espiritual. Quando Jesus terminou o seu ensinamento sobre o perdão, os discípulos responderam: aumenta-nos a fé. Então, o perdão pode ser estendido às pessoas pela fé em Deus. Somente com muita fé em Deus é que nós seremos capazes de perdoar totalmente. Então, submeta-se totalmente ao Espírito Santo. As virtudes mencionadas pelo apóstolo Paulo em Colossenses, relativas ao que devemos fazer para perdoar, estão intimamente ligadas ao fruto do Espírito Santo. O cristão que é cheio do Espírito Santo não o entristecerá com uma atitude amarga que recusa perdoar. Então, siga explicitamente o exemplo de Jesus. Assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei, nos diz o apóstolo Paulo.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nos diz a carta aos Efésios. Jesus mesmo nos deixou o exemplo do perdão para seguirmos. Ame de forma abnegada a pessoa que não merece. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Continua o apóstolo Paulo. Este Espírito capacitará você a agir de forma bondosa e com paciência com aquele que o ofende. O amor é sofredor, é benigno, não se irrita, não suspeita mal, tudo sofre. O amor nunca falha. O amor de Deus é a resposta para toda a nossa amargura e sentimentos ruins. É preciso descansar completamente na paz de Deus Pai. Se você permitir que a paz do Senhor domine seu coração, você não terá problema com a falta de perdão. Quando você guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não terá problema com o espírito de irreconciliação. A amargura e a mágoa que acompanham um espírito irreconciliável destruirão a paz do coração. Se você pensar, não posso viver com a pessoa que agiu errado comigo, lembre-se que é a paz de Deus que deve reinar no seu coração. Se você não pode amar essa pessoa, peça a Deus para amá-la por você e Ele o fará. Amando com o amor de Deus, você será cheio de sua paz.